Muito bem, irmãos. Nós estamos estudando essa é a terceira escola bíblica dominical, que o nosso tema é doutrina da igreja, né? Nós estamos estudando a natureza da igreja e a fundação da igreja. E nós começamos a falar sobre algumas verdades relacionadas à igreja de Cristo. O que o Mazin falou aqui e frisou é exatamente o que nós viemos estudando. Igreja não é esse templo, igreja não é as denominações, Assembleia Batista, isso não é igreja. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo, que é invisível, composta por todos os regenerados desde o dia de Pentecostes até hoje, né, e será até o dia da parousia ou a manifestação em glória do Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas, todos que passaram pelo novo nascimento fazem parte da igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E o que é isso então? Isso aqui é uma igreja local, a Bíblia também fala sobre elas. São a representação do corpo universal numa determinada localidade. Aí existe a igreja que se reúne no Parque do Lago, a igreja que se reúne no Jardim Glória, a igreja que se reúne em Castres, Alemanha, Japão e pelo mundo todo, né? E então nós temos falado sobre isso também. Bom, no último estudo, hoje nós vamos focar apenas numa única coisa, não vai ser aquele apanhado geral, nós já passamos por ele. No último estudo, nós falamos que nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Pegou a ideia? A Bíblia é a palavra de Deus, em linguagem humana. O que isso quer dizer? Que quando a Bíblia for apresentar uma característica de Deus, a Bíblia vai usar um termo, uma figura que nós conhecemos, para que nós possamos entender melhor quem é Deus e as coisas a respeito de Deus, né? É por isso que existem figuras na Bíblia que representam certas coisas. Por exemplo, a igreja na Bíblia muitas vezes é chamado de lavoura. Mas como assim? A igreja é uma lavoura? O que é uma lavoura? É uma plantação. Aí eu vou pensar, todo mundo aqui sabe que é uma plantação, não sabe? Ou seja, é uma imagem conhecida de todo mundo. Aí eu vou pensar acerca do que a lavoura me ensina. Bom, a lavoura, tudo que está plantado, quem entende melhor aqui, eu não entendo muito bem, mas a lavoura, a planta tem que ter suas raízes. O Marinho falou aqui da outra vez que precisa controlar o pH da terra, tem que controlar a acidez da terra, o solo tem que estar muito bem preparado, né? Aí então, aquela plantação dá fruto. Mas espera aí então, se a Bíblia está dizendo que a igreja é uma lavoura, quer dizer então que eu sou cuidado, a minha vida é regada, é tratada por Deus, a ponto de eu dar fruto? É isso mesmo. Você está vendo como é que a Bíblia trabalha com imagens conhecidas, né? Com imagens conhecidas. E nós vamos falar nessa manhã sobre a igreja como esposa, que nós já começamos a falar, nós já começamos a tratar. Obrigado, irmão Paulo. Nós vamos começar a tratar da igreja como esposa. Bom, nós vimos no estudo passado vários versículos que mostram a igreja como a esposa de Cristo. O que eu devo fazer agora é pensar acerca dessa esposa, para que eu possa entender qual o propósito de Deus, um dos propósitos de Deus para a sua igreja, né? Então hoje, nessa manhã, eu quero apresentar 4 características de uma esposa, ou 4 características de uma noiva, né? E nós vamos tirar algumas lições para nossas vidas. Mas antes eu quero orar mais uma vez. Senhor Jesus Cristo, é muito bom, Senhor, ter o Senhor aqui conosco nessa manhã. Nós estamos reunidos em Teu nome, para a glória do Senhor. E pedimos que o Senhor venha a falar nos nossos corações e a nos ensinar lições preciosas nessa manhã. Conceda-nos entendimento e sabedoria. É o que nós te pedimos. Amém.
Muito bem. Bom, se é verdade que a igreja, que somos nós, é considerada uma esposa, e a Bíblia vai tratar de 3 formas. A Bíblia vai tratar da virgem, da noiva e da esposa. São 3 estágios da vida da igreja: virgem, noiva e esposa, que elas estão unidas, as 3 coisas juntas, para nos ensinar algumas coisas, né? Então eu gostaria nessa manhã, mais uma vez, de contar muito com a participação de vocês, principalmente com os nossos queridos irmãos e irmãs casados, né? Aqueles irmãos que têm essa experiência, que vocês vão poder agregar muito mais do que eu, né? Mas, então eu vou fazer algumas colocações. Eu gostaria muito de ouvir o que vocês têm a dizer a esse respeito. Eu gostaria de dizer, primeiramente, que a primeira característica de uma esposa ou de uma noiva, eu vou colocar como noiva, primeiro que esse estágio, né, do noivado é um estágio maravilhoso, né, irmã Célia? Eu penso. O momento em que o homem já colocou a aliança no dedo. O Beni não está aqui, né? Eu ia pegar ele de exemplo de novo. O homem vai lá, faz que nem o Beni fez, né? Ajoelhou aqui na frente em pleno dia 31 para o dia 1º, enquanto os fogos estavam estourando, e pediu a mão. A mão não, né? Pediu ela toda em casamento. Ele vai lá, coloca uma aliança na mão da mulher, e eles têm agora um compromisso. Aquela aliança, ela simboliza o que vocês falaram no estudo passado, lembra? Os irmãos falaram aqui, o que significa aliança? Aliança significa compromisso, aliança significa fidelidade, aliança é para que outros saibam que você tem um compromisso. Aliança não é só para eu saber que eu tenho um compromisso, mas que as pessoas saibam que eu tenho um compromisso também. Olhou na mão do camarada, opa, esse é casado. Olhou na mão da esposa, essa é casada. Então, para que haja uma aliança, um símbolo da aliança, porque o que acontece está no coração, para que haja um símbolo, aí você pode colocar várias alegorias da aliança, não é verdade? É de ouro, ela é circular, não tem início, não tem fim, ou seja, é para sempre. Ela é de ouro porque ouro é uma pedra preciosa, então o nosso amor é precioso. E por aí a gente pode poetizar e deixar a coisa muito mais bonita, né? Mas a verdade é que quando o homem coloca ali, 6 homens que já passaram por essa experiência, as irmãs, que quando coloca aquela aliança no dedo, aquelas 2 pessoas estão dizendo, agora nós temos um compromisso para a vida toda. Vai chegar daqui a um tempo, nós vamos casar. Nós estamos passando por um período de espera agora, até chegar o dia do matrimônio, né? A palavra de Deus nos mostra, no Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo está dizendo bem assim, olha, não fiquem tristes não fica pesaroso de coração, porque eu vou para o Pai, mas eu volto para buscar vocês. Na cultura judaica, nós já falamos isso aqui, para a cultura judaica, quando um homem desposava a mulher ou noivava-se, eles pactuavam e colocavam uma aliança, e na cultura judaica, o homem ele voltava para a casa dos seus pais, para preparar a casa, para preparar o lugar onde eles vão morar, né? E passa um certo tempo, e naquele período o homem diz, olha, eu vou buscar você, eu vou voltar para te buscar, né? Então aquele judeu, ele ia para a casa de seus pais, ele preparava a sua casa, ele preparava os meios para sobreviver, para viver a vida com a sua esposa, enquanto isso a sua noiva estava aguardando. Mas como que ela estava aguardando? Estava aguardando impureza, infidelidade. Afinal de contas, noivado, né, na cultura judaica, é inviolável, não se volta atrás. Eles firmaram aquilo, só estão esperando o dia do casamento. O Senhor Jesus Cristo, ele fala que ele é o noivo da igreja, e nós, a igreja, somos a sua noiva preciosa. O Senhor Jesus Cristo, ele veio e firmou a aliança com a sua igreja, e agora o Senhor Jesus Cristo volta ao céu, e ele promete dizendo, eu vou voltar para buscar a minha noiva. Mas enquanto isso, como é que a noiva espera o noivo?
infidelidade, impureza. É sobre essas coisas que nós vamos falar. Então, primeira característica da noiva que aguarda o seu noivo. Eu tirei 4 para a nossa meditação nessa manhã. Primeiro, como noiva, ou como esposa, eu vou colocar como noiva. Como noiva, a igreja deve, primeiramente, cultivar o seu amor para com ele, esforçando-se para conhecê-lo melhor e intimamente. Pegou a ideia? Como noiva de Cristo, a igreja que somos nós, devemos viver para cultivar esse amor bonito e nos esforçar para termos intimidade com o noivo. Agora eu pergunto, como é que eu cultivo o amor? Como é que um homem cultiva o amor pela sua esposa, a esposa pelo seu marido? E eu gostaria de ouvir vocês. Irmão Paulo, diga para nós, compartilha aqui, compartilha com a gente o que um esposo, o que um marido pode fazer para cultivar o amor para a sua querida, linda esposa. Ó, a esposa está do lado, hein? Olha lá o que vai falar. Isso é complicado. Eu acho que é com amor, carinho. Amor, carinho, fidelidade, honestidade. Isso vai cativando. Vai, com certeza. Vai ajudando a cada vez estar mais próximo um do outro. Certo? Muito bom. Deixa eu passar para o sobrinho. Pode passar. Leels, o que um homem pode fazer para cultivar o amor para com a sua esposa? Ou a esposa, né? Eu deveria estar falando com a esposa, né? Mas... Não, pode falar. Tem que respeitar a esposa, o espaço dela, tem que... Confiança, amor, a gente tem que ter, amar, respeitar, como o tio Paulo falou, confiar, que não adianta só amar e não confiar. Tem que ter confiança, plena confiança e cada um tem seu jeito, né, para conquistar melhor. Muito bom. Ok, eu poderia pegar a opinião de mais irmãos, né? O Lielson ainda está nos primeiros anos de irmãos com mais vida aí, mas isso já é suficiente. Eu acho que a resposta ela não vai modificar muito, né? Como é que eu faço para cultivar? Como é que eu faço para conhecer intimamente? Irmãos, em Salmo 25, versículo 14, a palavra de Deus está escrita bem assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Talvez na sua versão vai estar escrito bem assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e o Senhor o faz conhecer a sua aliança e o seu propósito. A intimidade com Deus, né? É bem verdade que quando nós pensamos em intimidade, quando nós pensamos em cultivar o amor, quando eu fiz questão de buscar ali no dicionário, o que via a ser intimidade? Uma das definições melhor que eu achei, e que fala um pouquinho mais, é que a intimidade é aquilo que atua lá no interior. Quando eu falo bem assim, eu tenho muitos amigos, mas eu tenho apenas poucos amigos íntimos. O que eu estou querendo dizer, irmã Célia? Quando eu falo bem assim, olha, eu tenho muitos amigos, mas amigo íntimo mesmo, você já ouviu isso? Acho que vocês já ouviram. Não, eu tenho muito amigo, muito colega. O pessoal fala assim, mas amigo íntimo? O que eu estou querendo dizer com isso, irmã Célia? Liberdade, confiança, que mais? Alguém que você pode contar. Me ajuda, irmão Zé Lopes. Quando eu digo assim que eu tenho uma pessoa íntima minha, além disso que os irmãos falaram de confiança, é uma coisa mais prática. É uma pessoa tão próxima, mas tão próxima que você consegue se abrir com essa pessoa, né?
Ah, eu tenho um amigo ali, mas eu não me abro muito com ele, não. A pessoa íntima, você tem a confiança de se abrir plenamente com aquela pessoa. Você tem alguém assim? Né? Você tem alguém que você pode se abrir, você pode falar. Isso é importante a gente cultivar. Então, exatamente isso aí. Exatamente. Então, irmãos, quando eu penso em intimidade, para desenvolver isso não é da noite para o dia, né? Eu não faço amizade com alguém hoje, e hoje mesmo eu já estou revelando toda a minha vida para ela, contando segredos e ela fazendo parte da minha intimidade. O que é preciso para desenvolver uma intimidade? É preciso, primeiramente, tempo. Eu desenvolvo intimidade quando eu invisto tempo de convivência com essa pessoa, né? Eu preciso de tempo para conhecê-la, tempo para saber como ela pensa, tempo para saber quais são seus conceitos, não é assim? Assim eu desenvolvo intimidade. Então, irmãos, não pense qualquer homem ou qualquer mulher que será íntimo do Senhor se não passar tempo com o Senhor. Mas o que é passar tempo? Eu entendo a ideia, a Bíblia fala e nos recomenda que nós devemos viver em oração, e muitos interpretam isso como sendo viver em espírito de oração, né? A Bíblia recomenda orar em todo tempo, e algumas pessoas interpretam como viver em espírito de oração o tempo todo, e eu entendo o que isso significa, né? Mas, irmãos, o que nós precisamos também é passar tempo orando a sós com Deus. Nós falamos isso quinta-feira. Eu preciso passar tempo a sós com Deus. A nossa vida é um devocional. A nossa vida todos os dias tem que ser assim o tempo todo, no trabalho. É verdade isso. Mas você precisa investir um tempo a sós com Deus. Você precisa reserve um momento do seu dia. O resto do dia você tem que passar com Deus mesmo. Isso é inquestionável. Você tem que orar mesmo o tempo todo. Você tem que estar em espírito de oração o tempo todo. Sua vida tem que ser um devocional ao Senhor. Mas você precisa de um tempo com Deus. Você precisa reservar um momento com o Senhor. Você vai estar lendo a Bíblia ali, você vai estar orando ali, você vai estar ajoelhado sozinho, ou com sua esposa, não sei, sozinho lá no seu quarto, ajoelhado, orando, se necessário chorando com o Senhor, criando vínculo de intimidade com o Senhor. Isso fortalece o nosso coração, e eu sei que vocês entendem o que eu estou falando, porque quando a gente faz isso, eu sei que vocês já fizeram isso também, e quando eu faço isso também, você sente o seu coração, sabe? Nós precisamos desenvolver mais essa intimidade com o Senhor. Certa vez um pastor americano estava falando com um jovem e perguntou para ele: você tem intimidade com Deus? Ele assustou, dizendo: mas como assim intimidade com Deus? Intimidade. Mas não, eu leio a Bíblia. Não, eu estou falando de intimidade. E aquele jovem ficou sem saber o que era aquilo. Ele falou: não, eu estou dizendo assim, você ouve a voz de Deus? Sim, quando eu estou lendo a Bíblia é como se Deus... Não é disso que eu estou falando. Nas suas escolhas, você consegue ouvir a voz de Deus? Você consegue ter esse discernimento espiritual e sentir Deus te conduzindo no seu dia a dia? Mesmo você não estando lendo a Bíblia? Intimidade com Deus, de se abrir com Deus e Ele falar exatamente o que você precisa fazer? Você consegue ter essa intimidade com Deus, essa coisa profunda com Deus? De o Senhor... A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele revelará o seu segredo, Ele revelará a sua aliança e o seu propósito. Você consegue ter isso com Deus? Falar com Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque para muito crente, Deus é uma pessoa que está muito distante. Jesus Cristo é um ser impessoal, um Deus que está lá sentado no trono e coisa tal. Deus é pessoa. Mas Deus é pessoa. Porque tem personalidade. Deus é assim. Deus não é um vento forte, não. Deus não é uma luz, não. Deus não é um Senhor já barbudo que está no céu, não. Deus é pessoa. E como pessoa, Deus se alegra. Deus fica feliz.
Deus, ele se entristece. Sabia disso com nossas atitudes? Ele é pessoa. Pensa nisso todos os dias da sua vida. Jesus está neste lugar. É verdade, Ele está aqui, você pode senti-lo. É como se Ele estivesse sentado num desses bancos, né? Mas a sua plenitude enche todo lugar. Ele é pessoa. Não entristeçais o Espírito de Deus. O Senhor se entristece, irmãos, com nossas atitudes. O Senhor se entristece com um coração orgulhoso, com um coração soberbo. Nós falamos aqui quinta-feira, né? Dá o braço a torcer, uma pessoa que endurece a cerviz, né? Você já parou para pensar como Deus deve sentir isso? Uma pessoa que confessa a Cristo como seu Salvador, mas não deseja ter a sua vida conformada com a sua palavra, né? Lembra que nós falamos quinta-feira? Conformar a vida com a palavra é você ler lá, nós falamos isso quinta-feira, é você ler lá Tiago, capítulo 1, e ler lá escrito bem assim, ó: não falei mal uns dos outros. E você, Senhor, eu não posso falar mal. Aí você lê lá na Bíblia: não julgueis a seu irmão. Senhor, me perdoa porque eu tenho julgado meus irmãos. E por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, eu vou levando a minha vida, tentando conformar a minha vida a essa palavra, né? Como será que Deus se sente com uma pessoa que não deseja ser íntimo dele, né? Eu li recentemente uma história. De um menino que durante os primeiros 3 anos da sua vida, ele não falou palavra alguma. Ele não falava nada durante os 3 primeiros anos da sua vida. E certo dia, à mesa do jantar, pela primeira vez ele falou as suas primeiras palavras, suas primeiras palavrinhas, que foram: ervilhas frias. As primeiras palavras daquele menino: ervilhas frias. Os pais ficaram estonteantes de alegria, ficaram, né, aquela maravilha, afinal de contas seu filho nunca havia falado, é a primeira vez que ele fala, e os seus pais se viram para aquele menino e falam: meu filho, né, com lágrimas nos olhos, porque ele havia falado, fala assim: por que você não falou durante todo esse tempo? E ele disse: porque antes tudo estava bom, mas hoje as coisas não vão muito bem, porque as ervilhas do jantar estão frias. Sabe, irmãos, é uma historinha bem simples que revela muito do nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós passamos muito tempo sem falar com Deus, e quando nós falamos é só para reclamar. É só para reclamar, para pedir, né? Às vezes nós queremos viver uma vida de qualquer jeito, e quando o negócio aperta para o nosso lado, aí a gente quer passar tempo de oração, né? Aí eu quero tempo com Deus, aí eu quero ficar sozinho com Deus, porque aí eu choro, aí eu peço, aí eu faço isso, faço aquilo, né? Qual foi a última vez, meu irmão? Pensa nisso comigo. Qual foi a última vez que você falou algo que pudesse gerar um sorriso em Deus, que Deus pudesse receber no seu coração, com alegria, uma palavra de amor para Deus? Não é para pedir nada não é para reclamar de nada não, é simplesmente porque você ama Deus, é simplesmente porque você deseja intimidade com Deus. Tem gente que só busca a Deus para pedir, tem gente que só busca a Deus quando está sem trabalho, tem gente que só busca a Deus quando está doente, tem gente que só busca a Deus quando precisa, como se Deus fosse um garçom pronto a atendê-lo. Tem gente que trata Deus como garçom, só busca Ele quando está precisando de alguma coisa. Quanto tempo faz que você não se joga na presença de Deus, simplesmente, tão somente, para dizer que ama Ele? Mas isso é muito interessante também, porque quando nós queremos pedir, nós somos capazes de passar horas orando, nós somos capazes de ajoelhar e passar chorando diante de Deus durante horas,
pela saúde dos meus filhos, pelo meu emprego, porque o meu relacionamento não está muito bom, e por isso, e por isso, e por isso. Eu sou capaz de passar horas ali na presença de Deus, mas para agradecer, um muito obrigado serve. Para agradecer, Senhor, muito obrigado, tá ótimo. Para pedir, eu passo horas. Para reclamar, eu passo horas na presença de Deus. Para agradecer, para dizer que eu o amo, apesar de toda dificuldade. Para dizer que eu confio nele, diante de toda a adversidade da minha vida. Aí as coisas são um pouco mais rápidas, né? Senhor, muito obrigado, amém. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, amém. Senhor, o Senhor sabe como eu te amo. Hã? Uma coisa é eu dizer para a pessoa que eu amo, dizer, amor, você sabe que eu te amo, né? Outra coisa é eu demonstrar para ela o quanto eu a amo. Uma coisa é eu falar, eu te amo, eu te amo. Outra coisa é eu demonstrar com atitudes, com palavras de afago, de amor. Não é verdade? Tem muito crente dizendo ervilhas frias. Tem muito crente que só ora, só fala com Deus para falar das ervilhas frias. Eu preciso parar um tempo com Deus. Lembra que a gente viu em Colossenses na quinta-feira? Aquilo fala sobre intimidade com Deus. Paulo estava dizendo para a igreja de Colossenses que não parava de orar por aqueles irmãos, que ele nem conhecia pessoalmente. Paulo nem conhecia os irmãos de Colossos, mas ficou sabendo pelo seu testemunho. Chegou o testemunho daquela pequena igreja aos ouvidos de Paulo, encarcerado lá em Roma. Paulo ficou sabendo que aquela era uma igreja de fé. Paulo ficou sabendo que aqueles irmãos eram irmãos que expressavam amor uns com os outros, amor de verdade. Não é um amor que julga, um amor que só aponta as pedras, um amor de verdade, de comunhão. Paulo ficou sabendo lá em Roma daqueles irmãos e resolve escrever para eles. E Paulo manda uma carta. Olha, eu estou sabendo de como vocês agem, eu estou sabendo de como vocês são, eu estou sabendo que vocês têm fé, que vocês perseveram, eu estou sabendo que vocês têm amor para com todos os santos. Aí Paulo fala bem assim, desde o dia que eu fiquei sabendo, eu não paro de orar por vocês. Eu estou orando por vocês primeiramente para que vocês tenham conhecimento de Deus. Depois ele fala, depois que vocês tiverem conhecimento de Deus, estejam cheios do conhecimento de Deus, que vocês possam agradar a Deus em tudo, frutificando. Às vezes a gente está pensando no trabalho, de como fazer, e esquecemos de passar um tempo com Deus, de buscar o conhecimento de Deus, de buscar, sabe? Eu tive um tempo na minha vida, sinceramente, um espaço de tempo, que eu só lia a Bíblia com a intenção de transmitir. Isso é ótimo, isso é bom. Mas existe um perigo nisso, irmãos e irmãs. De ler a Bíblia somente quando tem uma responsabilidade de falar, ou só ler com a intenção de transmitir. Primeiramente, a minha leitura deve ser para mim, para o meu, sabe? E ler a Bíblia, meditar nessa palavra. Eu sei que os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Sabe? Eu preciso passar um tempo de leitura bíblica. Não pense homem nenhum, mulher nenhuma que terá intimidade com Deus se não conhecer a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. Depois então você vai poder agradar a Deus em tudo. Tem muita gente que se contenta, né, com algumas coisas. Nós falamos aqui. Eu prego, eu estou no ministério feminino, eu estou fazendo isso, está muito bom. O único problema é que lá em casa tem um probleminha. A Bíblia fala, você pode agradar a Deus em tudo, lá na sua casa também. Não, mas eu tenho um ótimo relacionamento na minha família, eu tenho um ótimo relacionamento na igreja, eu só não consigo testemunhar a minha fé no meu local de trabalho. Você pode agradar o Senhor em tudo, em tudo. A palavra lá em Colossenses está dizendo, agradando ao Senhor em tudo. Agradando ao Senhor em tudo. Né? Então eu preciso buscar intimamente ao Senhor. Isso exige tempo, isso exige sacrifício do meu corpo, porque o meu corpo não quer. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar ao Senhor, eu preciso me derramar diante de Deus, passar tempo, investir no tempo com Ele. Então, primeiramente, para a noiva, como noiva, a igreja deve cultivar o amor com Deus. Cultivar o amor não é só obediência dos seus mandamentos, mas é ter essa intimidade de poder falar com Deus. Sabe essa intimidade?
Senhor, eu vou comprar uma casa. Aí você vai lá falar com Deus. Eu quero comprar uma casa, eu vou lá falar com Deus. Vou ver, alguém já pensou bem assim? Quero comprar um carro. Não, mas peraí, eu vou ver o que Deus acha. Eu vou ver o que Jesus fala para mim. Alguém tem esse pensamento? Eu vou comprar uma roupa. Não, mas antes de comprar, eu vou ver o que Jesus tem a dizer para mim. Ah, mas roupa? É. Roupa. Ah, eu quero fazer uma viagem. Eu vou aqui para Chapada. Não, mas peraí, deixa eu ver o que Jesus tem a dizer para mim. Parece estranho, né? Isso é relacionamento com Deus. É conversa com Deus. Senhor, o que eu preciso fazer? É diferente do que muita gente pensa, de que eu preciso orar. Tem muita gente orando para saber se precisa evangelizar, muita gente orando para saber se precisa discipular. Irmãos, isso já está revelado. Está aqui, é mandamento. Né? Eu vou orar para saber se Deus quer que eu evangelize os ribeirinhos. Vai orar para saber se Deus quer que você vai evangelizar ribeirinho? Já está no mandamento. É disposição de coração. Para que eu preciso orar? Para saber como fazer. Tem formas diferentes de se fazer a obra. Senhor, eu vou orar para que o Senhor já esteja preparando os corações lá no campo. Senhor, eu vou orar. Aí sim. Mas orar para saber se você precisa evangelizar, se você precisa discipular, isso é mandamento. Né? Preciso ter relacionamento com Deus, falar com Deus. Né? Falar com Deus. Eu lembro quando a gente era menino, a gente ia muito lá para o Del Rey, lá tinha uma família que a gente sempre passava o dia com eles. E sempre tinha o irmão e a irmã, que tudo que a gente ia fazer durante o dia, ela queria que a gente orasse. Isso ensinou muito para a gente. A gente chegava lá na casa dele, a gente reunia com os filhos dela, quando a gente era menino, a gente pegava a bicicleta e ia para uma chácara longe, às vezes ia para um outro bairro, na casa de um colega. Antes de sair, ela fazia a gente orar. Falei, não, mas não vocês vão, não, nós vamos lá na chácara. Mas vocês já oraram? Ah, mas como orar? Nós vamos ali na chácara. Ah, mas ora, fala com Deus. Vocês vão pegar uma BR, a gente tinha que pedalar quilômetros, né? Então fala com Deus. Você quer isso para você? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ter esse laço com Deus, essa intimidade com Deus. Né? Quero ter esse laço com Deus. Eu estou falando, às vezes eu falo, gostaria só de exemplificar, às vezes eu falo, vou orar para comprar uma roupa agora. É porque Deus, ele condiciona toda a nossa vida. Né? Eu leio a Bíblia, eu sei a vontade de Deus e eu falo com Deus, Senhor, me faça lembrar do que está na sua Bíblia a respeito da roupa. Então aí quando eu for comprar uma roupa, eu não vou comprar uma roupa indecente, eu não vou comprar uma roupa, a mulher não vai comprar uma roupa decotada, uma saia muito justa, uma roupa justa. Né? Perfeito. Vai gastar mais do que ganha. É um controle, eu falo com Deus, eu busco a Deus. O homem é a mesma coisa. Né? Como é que eu estou gastando? Então é por isso que eu falo que tem implicações. Às vezes a gente fala assim, mas não tem nada, mas tem implicações seríssimas, tudo que você vai fazer. Né? Tem explicações. Então, irmãos, primeiramente, a igreja deve buscar a intimidade com o Senhor. Só que isso não se busca sem tempo, sem buscar, sem prostrar diante do Senhor. Segundo, a igreja como noiva, a esposa, a noiva, a igreja deve preparar-se para encontrar-se com o seu noivo. Né? Esta é a obra do Espírito Santo, que apresentará a igreja a Cristo como a esposa perfeita, sem mancha. Efésios, capítulo, nós já lemos esse texto nos nossos estudos. Efésios capítulo 5, versículo 25. 25, 26 e 27. Efésios capítulo 5, versículo 25, 26 e 27. Aqui revela esse conceito de Cristo ser como um noivo e a sua igreja como uma noiva, em que os dois estão à espera um do outro. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se deu por ela, para a santificar, limpando-a com a lavagem da água pela palavra,
para apresentá-la a si mesmo como igreja com glória ou igreja gloriosa, sem mancha, sem rugas, nem qualquer coisa parecida, para que seja santa e sem mácula. Haverá o dia em que a igreja de Cristo será apresentada como uma noiva sem mancha, sem ruga e irrepreensível. Mas aqui está escrito que a palavra de Deus é como água que lava a nossa vida, que nos lava dos nossos pecados. Irmãos, a Bíblia diz que o cristão, ele não peca, lá na Epístola de João. Aquele que é nascido de novo não peca, e alguns interpretam dizendo, não vive na prática do pecado. O cristão não vive na prática do pecado, mas ele fala, porém, se alguém pecar, nós temos o Senhor Jesus Cristo como um advogado. Aí nós temos aquele versículo que diz que o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar de todos os pecados, nos purificar de toda a injustiça, de nos limpar. Eu preciso entender que nessa caminhada cristã, cedo ou tarde, breve, ou talvez não, uma hora ou outra, eu vou cair. Há a possibilidade de eu escorregar, há a possibilidade de resvalar os meus pés. Não voluntariamente, às vezes voluntariamente, mas o que eu preciso? O Deus quer para si corações quebrantados, pessoas que reconhecem o seu pecado, que buscam o Senhor, que buscam o perdão de Deus, que se aproximem novamente do Senhor, pela confissão dos seus pecados. Então eu confesso a Deus e peço forças ao Senhor. O justo, ainda que cair, será levantado, porque a mão do Senhor o sustém, diz a palavra de Deus. Não é assim? A palavra... Irmãos, a igreja de Deus está sendo preparada para esse dia. Mas, irmãos, é triste a gente ver como que as nossas vidas, às vezes, ela não está sendo limpa pela palavra. Nós, muitas vezes, estamos vivendo vidas de aparência. Nós corremos o risco de viver uma vida de aparência. É uma vida que nos traz aos cultos, é uma vida que nos traz às reuniões, é uma vida que às vezes nos faz participar de uma coisa ou de outra. Mas quando você vai ver lá no fundo, no caráter, você vai ver que parece que não está fazendo efeito. Como eu tenho conhecido cristãos sonegadores de impostos. Sonegadores de impostos. Conheci pessoas, irmãos cristãos, fazendo cambalacho para burlar a lei. Misericórdia. Misericórdia um negócio desse. É uma vida que por um lado eu tento agradar, por outro, nas coisas não tão aparentes, a gente resvala os pés. Eu conheci um crente, eu conheci um cristão, dono de uma empresa, uma microempresa, que estava falando com um sorriso no rosto, que ele não estava emitindo algumas notas fiscais, porque precisa emitir nota fiscal para declaração de imposto de renda, não estava emitindo essas declarações para não poder fazer o repasse para o governo, fazendo com um sorriso no rosto. Falei, irmãos, Deus tem me abençoado, porque eu não estou emitindo as notas. Falei, eu tenho intimidade com ele. Eu tenho intimidade. Eu falei, você fala isso com um sorriso no rosto. Você está sonegando imposto, você fala isso com um sorriso no rosto. Não, mas não é assim, não sei o quê. Às vezes é... Que isso? No trabalho, desonestidade no trabalho. No local de trabalho, a gente às vezes é desonesto, mente. Mas vive uma vida religiosa. Vive uma vida... Mas quando você vai olhar lá dentro, as coisas não são bem assim. Parece que não faz. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui, eu não estou sendo radical, não. Isso aqui é um degrau, são degraus da vida. Fez isso algum dia? Não faça mais. Prossiga. Vai crescendo. Vai crescendo.
Eu tenho visto isso crescer horrivelmente. Fazer por debaixo do pano. Fazer as coisas escondidas. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus a quem servimos é onisciente. Eu posso enganar meu vizinho, eu posso enganar meu patrão, eu posso mentir para o meu patrão, eu posso mentir para o prefeito dessa cidade, eu posso enganar os empresários dessa cidade, eu posso enganar o presidente da república, os homens mais poderosos, mas eu não engano ao Senhor. Com quem é que eu vou prestar conta? É com o prefeito? É com o presidente da república? É com os empresários dessa cidade? Com quem é que eu vou prestar conta? Eu vou prestar conta com o Senhor da minha vida. É com Ele que eu deveria estar preocupado. Não, mas a gente pode fazer isso aqui meio que, né? Não, entre nós aqui. Né? Esses dias lá, é até uma coisa meio... Esses dias lá, onde eu trabalho, na procuradoria, alguém chegou lá, um contribuinte chegou lá, e o documento dele, da empresa dele, estava atrasado e ia demorar de 15 a 30 dias para sair. É uma questão de prescrição de IPTU, para fins, esse tipo de coisa. Ele levar de 15 a 30 dias. Eu falei, senhor, é de 15 a 30 dias. Ele falou, não, mas vem cá, não tem um jeito, chegou, não tem um jeito aí, tal, por cima, tal, gente. Um empresário de Várzea Grande. Tem um jeitinho aí pra gente tal, a gente vai tal. Eu pulei lá atrás. Já falei alto para todo mundo ouvir. Não, Senhor, não tem como fazer isso. Nós não precisamos disso. Meus irmãos, fazer as coisas por debaixo do pano, fazer as coisas no jeitinho brasileiro, isso é demonstrar que você não tem intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus se prostra diante de Deus e fala, Deus, parece que está tudo contrário, mas eu sei que o Senhor vai dar um jeito. E não vai ser porque eu tenho conhecimento, não. Não vai ser porque eu conheço as pessoas, não. É porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo bem assim, eu estou com um problema, não tem problema não. Eu conheço fulano de tal, eu posso falar com não sei quem, eu tenho intimidade com o prefeito, eu vejo muito isso lá, onde eu trabalho. Não se preocupa não. Crente, cristão falando isso. Não se preocupa não, eu conheço fulano de tal e fulano de tal. Obviamente, se você conhece, você pode ajudar. O problema é depositar suas esperanças em pessoas. Ao invés de chegar e falar assim, vem cá, vamos orar ao Senhor. Às vezes a gente está diante de uma dificuldade, parece que não vai se resolver. Parece que está difícil de se resolver. Pelos meios normais, não se resolve rápido. E nós somos imediatistas, não somos? Nós queremos tudo para ontem, nós queremos para já, nós queremos para agora. E às vezes as coisas não correm como a gente quer, não sabemos esperar, não temos paciência no Senhor, porque o Senhor sabe o tempo e a hora certa de tudo. Aí eu tento fazer de forma, não, vamos dar um jeito aqui. Não, assim vai ser mais rápido. Não, vou sonegar meus impostos. Eu vou fazer um esquema. Fazer um esquema aqui. Tem muito disso. Isso existe muito, muito. Eu vou adquirir uma casa aqui, mas vou passar para o nome de fulano de tal. Vou adquirir um imóvel aqui, mas vou... Tudo para burlar. Tudo para burlar. Uma vida de religiosidade não serve para nada. Eu quero a minha vida sendo transformada e moldada à luz da palavra de Deus. Eu quero ter intimidade a ponto de dizer, Senhor, parece que não vai dar certo, mas eu confio no Senhor. E eu vou ver as portas se abrindo. Eu vou ver as portas se abrindo assim, diante da minha frente. Na minha frente, eu vou ver assim claramente. Estou falando de céu abrindo, não estou falando disso não. Estou vendo a porta da oportunidade se abrindo na minha frente. E eu vou glorificar a Deus, sabe por quê? Porque foi Deus quem abriu. Eu não vou precisar agradecer o homem não. Não vou precisar estar bajulando ninguém não. Eu vou direto no trono de Deus e falar, Senhor, foi o Senhor que abriu essa porta. Porque essa porta homem nenhum poderia abrir.
porque parecia que não ia dar certo, mas o Senhor abriu, porque o Senhor é fiel, e eu confio no Senhor. O Senhor faz abrir portas que homem nenhum faz abrir. E por mais que você tente de outros meios, pode até abrir, de uma forma ou de outra. Mas saiba que você estará pecando contra o Senhor. Ah, Deus, eu quero ter essa intimidade com o Senhor. Eu quero ter a minha vida transformada lá no íntimo. O que é intimidade? Aquilo que atua no íntimo. Não é coisa superficial, não. Não é coisas aparentes, não. Religiosidade, Bíblia debaixo do braço. Não é isso, não. Não é religiosidade, não. Estou falando do íntimo. E pesa sobre mim falar isso. O quanto pesa, porque como eu sou falho também, e tenho seguido nessa caminhada, tentando subir um degrau de cada vez. É um processo. Mas eu vou dizer para vocês, jovens, irmãos e irmãs, quanto mais cedo você aprender essa lição, melhor. Quanto mais cedo você aprender que só Deus abre portas, que homem nenhum abre. Quanto mais cedo você aprender sobre intimidade com Deus, de ver Deus operando maravilhosamente. Eu lembro quando pediram os impostos para os discípulos. Senhor, nós devemos pagar o tributo a César. Dá a César o que é de César, meu irmão. Dá a César o que é de César. E dá a Cristo o que é de Cristo. Dá a Deus o que é de Deus. Nós vamos ver Deus agindo e as coisas vão ser lindas na nossa vida. Sem precisar recorrer ao homem, ao esforço do homem. Sem precisar recorrer a jeitinho brasileiro. Misericórdia. Que vergonha eu sinto. Intimidade com Deus. Senhor, o Senhor vai abrir as portas. Pode até demorar porque é o tempo do Senhor, mas não importa. Eu quero fazer do jeito certo. Amém? Vamos levar isso, irmãos. Isso aqui é palavra poderosa para nós. Nosso coração, isso aqui é poderoso. Isso aqui não é para entrar para um ouvido e sair pelo outro, não. Isso aqui não é para bater no coração e eu fechar meu coração. Não, eu não gostaria de ouvir isso. Isso aqui é para moldar a nossa vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Terceiro e último, eu vou ficar só no terceiro, porque o quarto não vai dar. Primeiro, a noiva, como igreja, deve cultivar o seu amor e a intimidade com Deus. Segundo, como noiva, a igreja deve preparar-se para encontrar com Ele. Essa é uma obra que o Espírito Santo está fazendo no meio dessa igreja local. Eu creio nisso. Nessa igreja local, Deus está fazendo isso. Apresentar essa igreja local. E que o testemunho dessa igreja local, eu creio nisso, que o testemunho dessa igreja local será como o testemunho dos cristãos de Colossos. Paulo, lá em Roma, ficou sabendo. Isso é lindo, não é verdade? Testemunho de uma igreja local. Paulo estava lá aprisionado. Fiquei sabendo por meio de Epáfras. Epáfras também falou, né? Abriu a boca para falar dos irmãos. Mas falou bem. Eu estou sabendo que vocês têm fé. Estou sabendo que vocês têm amor um pelos outros. Estou sabendo que essa igreja local tem bom testemunho. É assim que nós queremos ser reconhecidos lá na igreja do Rio de Janeiro. Nós não queremos ser reconhecidos como uma igreja de divisão. Uma igreja sectarista. Uma igreja que uma banda não conversa com a outra banda. Que os da frente não se falam com os do fundo. Nós não queremos ser conhecidos como uma igreja que um irmão não é capaz de falar com outro irmão. Que uma irmã perdeu a amizade com uma outra irmã. Nós não queremos ser reconhecidos dessa forma. Nós queremos ser reconhecidos pela fé e pelo amor. Que caia por terra as armadilhas do diabo sobre essa igreja local em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja crescimento mútuo verdadeiro. Por terceiro e último, a noiva que foi desposada, ela deve falar do seu prometido, louvando-o diante de todo mundo pelas suas excelências. Como é bonito! Eu acho tão lindo isso. É bonito, né? Quando você vê assim, o marido podendo falar, elogiar a sua esposa, né? Minha esposa é uma benção. Às vezes por coisas simples, né, irmã Célia? Minha esposa faz um arroz com piqui. Mas olhou para a Célia e fez assim,
Sei não, hein? A biquíni não é muito bom, não? Mazinho deu uma olhada na Célia agora. Não, mas o prato que a Célia faz bem, né, Mazinho? Outros muitos que ela faz muito bem, eu tenho certeza. Feijoado, feijão tropeiro, né? Como é bonito. Eu fico feliz em ver assim, sabe? Eu como um jovem ainda, né, assim, que não tem a experiência, eu olho assim, eu fico, que bonito, né? O homem elogiando a esposa elogiando. Mas lembra da mulher virtuosa de Provérbios? É aquela que dá honra ao seu esposo. Agora me deixa triste quando eu vejo a mulher falando mal do esposo, o esposo falando mal da esposa, de uma forma, falando mal mesmo no sentido ruim da palavra, falando mal. Meu marido só não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eles, poxa, parece que não consegue dar um elogiozinho. Tem alguma coisa errada. Fala alguma coisa boa aí, vai. Eu sei que tem alguma coisa boa aí. É tão bonito. O marido deseja falar coisas boas da esposa. Como minha esposa é linda. Como minha esposa é bela. Como minha esposa faz um feijão tropeiro tão bem. Né, irmã Célia? Como que ela... Pode falar, irmão. Exato, irmão. Irmão. Fala no microfone aqui, isso aí é precioso. Eu digo assim que, de repente a pessoa fala assim, não posso falar mal do meu marido, não posso falar mal da minha esposa. Então vai engolindo tanta coisa e acaba o casamento. Vai chegar ao final se Deus não tiver misericórdia, acaba o casamento. Então, é melhor assim, que o casal, eu sou mais de defender a realidade. Se a pessoa está tendo um problema, procure quem é de direita, quem possa dar uma força. Vá na pessoa certa. Na igreja sempre tem alguém que possa dar um respaldo. Porque às vezes nós estamos confundidos com a situação. A gente acha que a gente está certo e a gente não está. Então quando eu vou conversar com um irmão experiente, trocar uma experiência, uma irmã vai trocar uma experiência com outra, ou até mesmo com outro irmão, vai ver que, olha, a coisa não é bem do jeito que eu pensei. Então eu vou lutar para salvar meu relacionamento, meu casamento. Então, às vezes a gente cai no comodismo e a gente acaba criando uma situação muito difícil, né? Muito obrigado, meu irmão. É exatamente isso. É como eu falei, o fala mal que eu estou me referindo é no sentido ruim da palavra, né? É que nem o irmão Zelado falou, é falar de uma forma que só vai prejudicar. Uma coisa é eu falar dos problemas e buscar ajuda, outra coisa é eu falar mal, né? E só falar. Olha que legal, é exatamente isso, irmão. Isso aí a gente pode pegar como aprendizado para a nossa vida, não é verdade? Agora, se é verdade que o marido gosta de falar, no nosso caso, eu fui para o lado negativo, mas no nosso caso é o lado positivo. Se é verdade que o marido gosta de falar da esposa, né? Às vezes até publicamente, né, irmão Zeló? Várias vezes o irmão Zeló já veio aqui e falou, minha morena. e muitos outros, você vê. Se é verdade que o homem é uma forma de cultivar também, que o Elcio falou, de falar e coisa e tal. Se é verdade que o homem gosta disso e que a mulher também gosta de falar coisas boas a respeito do seu marido, é a mesma coisa quando se diz respeito à igreja de Cristo. A igreja é a noiva e precisa falar do noivo, das grandiosas coisas do noivo. Você entendeu isso? Eu preciso falar de como Cristo é importante na minha vida. Declaração de amor, né? Eu preciso falar para as pessoas de como Cristo é fundamental. Cristo é a essência na minha vida. Sem vergonha, sem medo, eu preciso falar para as pessoas. Falar do Evangelho, de como Cristo mudou a minha vida. O primeiro passo, depois que eu entrego a minha vida a Cristo, sabe qual é? Compartilhar a fé. Porque para compartilhar a fé, você não precisa ter um conhecimento vasto da palavra de Deus, sabia disso?
Sabe o que é compartilhar a fé? Logo depois que você se converteu, olha, testemunho pessoal, antes, durante e depois, né? Não, antes e depois. Testemunho pessoal é dividido entre antes e depois, de modo geral. Eu não conheço muitos versículos de cor, não sei o quê. Testemunho, compartilhar a fé antes e depois. O que é isso? Antes e depois de Cristo. Antes, como era a sua vida antes de Cristo? Como ela é agora? Compartilhou a fé. É simples, não é difícil. Eu não preciso, lá em Isaías está escrito isso, lá em não sei o que está escrito isso. É bom, você vai buscar isso durante a sua caminhada. Eu estou falando do primeiro passo após a sua conversão, no momento que você não sabe de muitas coisas ainda. Olha, a minha vida era assim, era triste. Às vezes eu tinha de tudo, mas sentia um vazio. Quando eu encontrei a Cristo, Ele preencheu o vazio na minha vida. Compartilhou a sua fé. Eu quero esse Cristo também, porque eu estou sentindo um vazio, eu quero Ele também. Olha, antes de Cristo, a minha vida, eu só tinha isso. Não estou falando de problema não, porque às vezes você converte, tem mais problema ainda. E é bem provável que vai ser assim. Mais dificuldade ainda depois que você se converte. Então não se trata de problema não. Mas como mudou, como você tem paz no coração, como você tem alegria. Você não precisa ser teólogo, você não precisa... Compartilha a sua fé, irmão geral. Cada um de nós aqui. Antes e depois. Como era antes, como é depois. Então a noiva precisa falar das excelências do seu noivo para as pessoas. Existe uma frase, eu quero encerrar com ela, que um pregador certa vez diz bem assim, eu até publiquei ela na rede, que diz bem assim, o maior mal do cristianismo não é o ateísmo, não é o secularismo, não é o comunismo, mas o maior mal do cristianismo são os cristãos tentando penetrar o céu sorrateiramente, de forma escondida, sem compartilhar a sua fé e jamais fazer parte do grande propósito que Deus tem para a vida da igreja. Um grande mal do cristianismo são cristãos que, uma vez que conhecem a Cristo e que jamais compartilham a sua fé, portanto, jamais cumprem um mandamento dizendo, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Porque se eu não compartilho a minha fé, se eu não falo, não tem como eu obedecer essa palavra. Cristãos que se converteram, muitos não dão a mínima para se outros vão ser salvos ou não, sendo que uma das grandes missões da igreja é proclamar as virtudes de quem nos tirou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz. Faça uma experiência a partir de amanhã, quando começar o seu trabalho, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade. Crie situações para falar de Cristo. Crie situações. Não espera não, cria situação. Crie situações para falar de Cristo. O cara falou de futebol, dá um jeito de falar de Cristo. É verdade, campeonato é verdade, né, rapaz? A Bíblia fala que quem tem Cristo é como um bom atleta, que é tudo, né? Rapaz, está tendo guerra lá no Iraque, rapaz, é verdade, né? A Bíblia fala que nos últimos dias. Dá um jeito de apresentar a Bíblia, de apresentar a sua vida. Nossa, estou com tanto problema na minha casa, estou passando problema assim de saúde. Olha, rapaz, falar para você, eu ficava aflito do mesmo jeito que você, quando eu não tinha Cristo. Hoje eu tenho Cristo, eu passo por esse mesmo problema, mas agora eu tenho paz no meu coração. Faz essa experiência, compartilha a sua fé. Não precisa ter medo não, não precisa ter vergonha não. Cristo já fez tudo. Já pensou se fosse para cada um de nós morrêssemos na cruz do Calvário para que alguém fosse salvo? Você quer ser salvo? Então peraí, eu vou ali morrer por você. Já pensou se fosse assim? Cristo morreu na cruz do Calvário, já está pronto, está feito. Agora eu preciso falar. A única coisa que Ele pede, fala, testemunha, né? Então a noiva ela precisa cultivar o seu amor e a sua intimidade. Precisa preparar-se para encontrar-se com o noivo de forma pura. Precisa falar do noivo, das suas excelências, e nós não temos tempo para continuar aqui, nós vamos ficar aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra. Senhor, nós falamos muitas coisas aqui que
não estava planejado ser falado, mas nós nos alegramos porque foi o Senhor quem falou. E foi isso que nós pedimos, que o Teu Espírito Santo conduzisse. Por isso, Pai, aquilo que faltou de mim, aquilo que faltou dos irmãos, que seja preenchido e completo pelo Teu Espírito Santo. Que essa palavra não caia por terra, e que se tem alguém aqui que se sentiu tocado, pelo menos por uma frase, ou uma palavra, ou algum ponto de tudo que foi falado, conceda força, sabedoria, para que possa estar tomando uma decisão profunda em sua vida, e transformando a sua vida, e tomando uma nova postura diante do Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor, com os corações humildes, desejosos de sermos quebrantados pelo Senhor, para que a sua palavra faça mudanças, e mudanças eternas nas nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa desde o menor até o maior aqui. É a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.